Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e a gente está aqui continuando os 8 passos para o melhor gerenciamento das suas finanças pessoais. E o tema hoje ele é muito interessante, a gente vai falar sobre os nossos planos, mas fazer os planos com objetivo, com expectativa, com dados, com realidade. Então fica aqui que a gente vai sair dessa aula muito melhor falando sobre os nossos planos com objetivos detalhados, com prazos, com números, com tudo, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, faça planos com objetivos. Esse é o passo número 6 e ele fala exatamente de a gente ter um planejamento. Essa palavra que eu particularmente adoro, quem me conhece sabe. Ela é muito importante porque o planejamento ele traz toda essa segurança, essa confiança que a gente já vem falando nos passos anteriores, e ele faz uma coisa que é muito interessante. Sabe aquele sonho que a gente tem lá na nossa cabeça? Um dia eu vou fazer. Quando você começa a fazer planos em relação a este sonho, você começa já a pensar o como você pode concretizar esse plano. Quando você coloca isso no papel, você vai atrás de dados, de informações, este plano ele se torna um planejamento e ele vai ter lá os objetivos específicos, as datas que a gente quer essas entregas. E aí, a diferença entre você ter uma execução de um sonho para ter uma execução de um planejamento ela é gigante. Então, você está muito mais próximo da realização daquele sonho, né? O plano, quando você está no planejamento. Você vai ter planejamento e execução. Então, por isso que é muito importante. Mas um ponto que é extremamente importante e que o passo 6 fala é sobre os seus objetivos. Para quem lê o livro aí, O Segredo da Mente Milionária e outros livros também que falam sobre isso também, questão financeira, é o objetivo, a raiz, o porquê das coisas, ele faz diferença sim. Quando a gente começa a olhar para o nosso comportamento financeiro, as coisas que a gente faz, a forma que a gente olha para o dinheiro, a gente começa a ver algumas coisas interessantes. E o objetivo, ele é uma força motriz para a gente alcançar aquilo que a gente quer. Então, quando você tem um objetivo definido, e eu sempre digo que quando é um objetivo genuíno, né, tem muita graça sobre nós, a gente consegue alcançar de forma às vezes mais rápida também. Então, quando você tem um objetivo específico, definido e dentro da sua mente, aquilo está muito claro, e eu digo não só dentro da sua mente, mas externamente, né, colocado, escrito, alinhado isso, os seus objetivos eles acabam te impulsionando para a execução dos seus planos, dos seus sonhos, e você acaba atingindo muito mais rápido. Quer ver um exemplo? Quero empreender. Muitas pessoas no Brasil, o brasileiro é muito criativo, ele tem muitas ideias, mas muitas vezes o que a gente não tem é a força da execução. E aí, por isso que eu digo, existem passos para isso. Tive uma ideia, quero empreender, acho que isso é um negócio que dá certo, o que eu deveria fazer? Vou começar a fazer uma pesquisa, vou olhar, tem mercado para isso, eu já vi que dá para fazer, eu vou fazer o meu plano de negócio, vou começar a alinhar, vou ver os custos disso, como que funciona. Existe sim um trabalho, dá trabalho fazer? Dá, mas se você nunca ir atrás dessas informações, colocar isso não só como um sonho, mas ter esse plano mais alinhado da sua mente, como eu falei, tem um sonho, vou para o meu plano, vou fazer uma pesquisa, vou ver se existe mercado para isso, vou me inteirar sobre o assunto, vou avaliar se é viável, vou conversar com quem já fez algo parecido. Bom, isso é um plano, eu tenho um plano de fazer um negócio assim, vou conversar com as pessoas e tal. Bom, eu já vi que é viável, que dá para fazer, né, em termos de existe mercado, existem pessoas que já fizeram assim e tal, tenho já isso, já tenho um plano. Então agora vamos para o planejamento para gerar isso uma execução. E aí você vai detalhar isso, você vai trazer valores para aquilo, vai trazer quantidade de recursos, e aí não só valores, né? Daqui a pouco você precisa de mão de obra, de tempo, de máquinas, enfim, não sei, depende do negócio. Então você coloca isso no papel, você começa a colocar datas de entregas, porque daí você vai conseguir se desafiar dentro daquelas datas e executar. Quando a gente traz isso de volta para o mundo financeiro, para as nossas finanças pessoais, ele é muito real. Qualquer coisa que você queira fazer, eu tenho um sonho, lembra lá dos 50, 20, 30 que eu falei no vídeo anterior? Então, quando você faz essa distribuição, essa proporcionalidade do seu dinheiro, você vai ter manutenção. E lembra que eu falei que eu sempre me perguntava, antes de começar a estudar as finanças, por que é 50, 20, 30 e não o contrário, 50, 30 e 20, né? É porque primeiro você se
paga, você investe na sua renda passiva, você coloca o dinheiro para trabalhar para você e depois você realiza sonhos, projetos, né, outras coisas. Então isso é muito importante, a gente sempre tem em mente que é a minha manutenção, depois eu ter os meus investimentos, eu ter poupança, eu ter reservas, eu ter segurança financeira e depois eu vou celebrar, fazer as coisas que me dão prazer, que me dão alegria, enfim, porque a gente tem que ter a nossa responsabilidade, né? E depois aquilo que é gostoso, que é legal de fazer, a gente faz sendo responsável, beleza? Planos com objetivos. Como é que a gente faz? A gente faz da seguinte maneira: a gente pensa, né? A gente sonha, pensa e planeja. Sonha, pensa e planeja, né? A gente sempre fala isso. Nossa mente tem, né, uma programação, né, o nosso mindset, o que a gente quer. A gente tem que trazer isso para os nossos pensamentos, nossos sentimentos, ações que vão gerar resultados. Organização financeira pessoal, como é que a gente faz? A gente faz a distribuição, proporcionalidade, e lá dentro a gente vai ter um orçamento, né, um percentual separado para os nossos planos. E aí, objetivos tem que estar muito claro, muito específico. Por que eu quero isso? O que me gera com isso? O que eu vou fazer com isso? Então, isso é muito importante, você ter muito claro qual é o objetivo final. Eu quero empreender porque eu quero ajudar pessoas em tal coisa. Eu quero fazer uma viagem porque eu quero renovar os nossos votos de casamento, eu quero me parabenizar pelos meus 30 anos de idade, ou enfim, seja lá o que for. Tenha um objetivo, saiba por que você está fazendo. É muito importante saber onde o nosso dinheiro está sendo colocado, investido e aplicado. Isso é muito importante. Isso serve para as outras coisas financeiras também. Eu quero começar a investir, multiplicar meu dinheiro. Saiba aonde, por quê, por que você quer investir, qual o objetivo. Isso dá força para você galgar novos patamares nas suas finanças. Então, resumindo toda a questão de faça planos com objetivo, sonho, tá aqui, mas não tá em execução. O plano muitas vezes já tá andando na nossa cabeça, tá no nosso coração, tá louco para fazer, ele já é um pouco mais real, digamos assim, mas ele ainda não tem um planejamento. Então, esse plano ele tem que ter um objetivo muito específico, isso tem que estar muito claro para você, que isso vai te dar força a fazer um planejamento e muito mais que isso, seguir o seu planejamento nas datas, nos prazos, nas suas entregas, e aí com certeza você vai começar a ver mais execução na sua vida. Tá bom, gente? Esse foi o passo número 6, faça planos, tenha objetivos, tenha um planejamento, faça a sua execução, coloque prazos para suas entregas e com certeza você vai ver os resultados muito mais rápido, tá bom? Um beijo e até a próxima!